Se você está aqui e está tentando pensar assim, é janeiro e o pastor está pregando de jaqueta, bem-vindo a Curitiba, né? Se você está nos assistindo aí pela internet, está pensando que isso aqui não é ao vivo, foi gravado e agora está passando, não é ao vivo sim, mas somos de Curitiba e aqui é janeiro, que dia é hoje? 8 de janeiro e está frio. Então, tem algumas coisas que são muito peculiares da nossa região aqui. E uma delas ontem eu estava lá na chácara que a gente faz os retiros aqui. E eu fui passear com o meu filho, o Ozzy, e ele ainda é no carrinho, né? E eu passando com o carrinho pela chácara lá. E aí, tem uma coisa que eu não sei se é da nossa região, não sei, não tenho certeza, mas tem um passarinho chamado quero-quero. Vocês já viram o quero-quero? Né? E o quero-quero, eu estava passando por lá, e de repente, assim, sei lá, uns 10 metros de distância, eu passando, eu não estou nem aí para o passarinho, eu não quero saber dele, eu não vou mexer com ele, eu não quero ir lá tocar no ovinho dele, mas já viu que quero, você está passando, ele levanta e começa a gritar, né? Ele já se arma inteiro, ele acha que tudo que está acontecendo é em volta dele. Eu achava que quero era por causa do grito dele, que parecia quero, mas eu acho que é por causa do egoísmo dele mesmo. Quero, eu quero atenção, eu quero respeito, eu quero ser reconhecido, eu quero tudo. Então eu estava tentando passar com o carrinho bem longe dele e já levantou lá, veio, aí um grita, já aparece outros 6, já viu? É mais unido que a igreja esse negócio. E quero para lá, quero para cá. Eu fiquei pensando, eu achei engraçado, né? Que como aquele bichinho ali, ele é orgulhoso, né? Ele tem certeza de que tudo gira em torno dele. Você está passando, você não está nem aí, mas ele te incomoda. Ele acha que está falando dele, que vai passar por cima dele, que quer passar a perna nele. Eu estava pensando, às vezes tem alguns crentes que são meio quero, né? Você nem olhou, nem passou perto, nem o cara já está espiado, já não está falando de mim, tá me maltratando, sou eu o assunto. Nem lembro o teu nome, desculpa, brincadeira. Mas o cara é o centro das atenções. E ele acha que pelo o tanto querer respeito, tanto querer atenção, ele vai conseguir essas coisas. Mas o reino de Deus, ele não funciona como funciona o reino animal. Não é pelo quanto você grita, não é pelo quanto você chama atenção, não é pelo quanto você faz que você é reconhecido, que você é exaltado. Não é por causa disso. No reino de Deus, então, não é pela nossa capacidade, não é pelo quanto a gente faz, não é nem pelo quanto a gente quer, mas é pelo quanto a gente se rende. É um modelo mental diferente. E uma das palavras que eu quero trazer é um devocional muito simples hoje aqui, mas eu queria que esse devocional, essas palavras caíssem no nosso coração para gerar fruto durante todo esse ano. Que seja uma palavra que tenha as rédeas da nossa vida durante esse ano. Porque uma coisa que foi Deus mesmo que colocou em nós é que Deus nos criou como coroa da criação. E como coroa da criação, nós temos essa mania de sermos exaltados, de sermos honrados. Mas com a queda do homem, nós começamos a buscar a exaltação e a honra de um jeito corrompido. E honra e exaltação são presentes de Deus para nós. Não são coisas que nós produzimos. Mas às vezes a gente é meio quero. Eu quero a honra, eu quero ser exaltado, eu quero ser reconhecido, eu fico gritando, eu fico tentando fazer na minha força, eu quero chamar a atenção. E eu quero então, né, com a graça de Deus, trazer um pensamento que possa guiar as nossas vidas durante esse ano, para que a gente chegue a viver, possa usufruir, para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus realmente sonha para nós. Deus tem uma vida para nós que Ele presenteou todos nós com essa vida. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre como nós podemos viver essa honra que Deus tem para nós. Ele nos criou para sermos honrados como coroa da criação.
Ele reconhece quem somos, Ele sabe o seu nome, Ele conhece você. Mas muitas vezes nós achamos que por muito gritar, por muito fazer, vamos conquistar aquilo que já é nosso, que já nos foi dado. E eu quero então, com a graça de Deus, falar um pouco debaixo do título Honra Sobrenatural. Então, se você anota, anote aí, honra sobrenatural. E para isso eu quero começar lendo, nós vamos basear essa mensagem no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo aqui, começando no versículo 1, que diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então Jesus entrou para comer na casa de um fariseu importante, todo mundo estava olhando ele. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha o que Jesus começa a nos ensinar aqui. Nós precisamos entender o contexto, nós precisamos entender a história, mas Jesus já está nos ensinando alguma coisa. Jesus está falando: aquele que busca o seu próprio reconhecimento será humilhado. Aquele que se permite ser exaltado, aquele que se faz humilde, aquele que se humilha, este então é que será exaltado. Você pode ser o quero-quero, ou você pode ser o Filho de Deus, amado, que é reconhecido pelo seu Pai. No lugar que Jesus estava, nós precisamos entender a narrativa aqui, e no lugar que Jesus estava era um dia de sábado, onde ninguém podia trabalhar por causa da religião judaica. Eles guardavam o sábado. A história, a tradição nos conta que até alguns dos fariseus, alguns dessas pessoas, dos judeus, eles inclusive andavam cuspindo no chão para não se alimentar no dia de sábado. Ou então hoje, se você for lá em Israel, você vai encontrar elevadores que não tem botão, ou tem uma pessoa para apertar o botão para você, porque apertar o botão do elevador é considerado trabalho. E eles não trabalham no sábado. Então existem várias tradições em cima do não fazer essas coisas no sábado. Mas Jesus ele entra num lugar como este, aonde as credenciais, aonde as habilidades, aonde as obras são muito importantes. Todos ali queriam mostrar que eles não trabalham no sábado, por isso eles iam ao banquete. Porque se não estivesse no banquete, podia parecer que você estava em algum lugar trabalhando. Eles queriam mostrar que não trabalhavam, eles queriam mostrar que eles cumpriam a lei, eles queriam mostrar que eles tinham as credenciais, eles queriam mostrar que eles tinham as habilidades para serem honrados. E Jesus então, ele olha naquele ambiente ali de sábado, onde vários fariseus frequentavam, e aquele lugar, a Bíblia faz questão de colocar que era um fariseu importante, ou seja, todos queriam parecer bem diante dos olhos daquele fariseu importante. Todos queriam parecer que tinham as credenciais perfeitas para poderem estar nos melhores lugares daquela festa. Todos confiavam em si mesmos.
Sentar no melhor lugar ali simboliza confiar nas suas credenciais, confiar nas suas habilidades. E todos ali queriam mostrar que eles tinham credenciais suficientes e habilidades suficientes, eles podiam confiar naquilo e se assentar nos melhores lugares. Nós estamos falando aqui de um banquete dos fariseus, num dia de sábado. Era bastante comida, era bastante coisa, era um fariseu importante. Aí você consegue imaginar num ambiente religioso, onde tudo o que importa são as obras que você realiza, a forma como você vive, você tem que ficar tentando se provar. Você consegue imaginar como era ruim esse ambiente? A comparação que existia. Porque se você, sei lá, se você fez alguma coisa naquele dia, você já é menor do que eu que não fiz nada. E porque para você se sentir bem no sistema religioso, você tem que se comparar ao próximo. E ali então todos se comparavam uns aos outros, tentando decidir quem merece o lugar de maior honra. Quem tem mais credenciais para se assentar no lugar de maior honra. O lugar de pessoas que confiavam era um lugar de pessoas que confiavam 100% na sua habilidade. Era um lugar de pessoas que confiavam 100% nas suas credenciais. Era um lugar de pessoas que confiavam 100% em si mesmas. Elas queriam mostrar o quanto podiam, o quanto sabiam para ocupar os lugares de maior honra. Jesus, então, nós percebemos na narrativa que Jesus ele chega e ele senta num lugar e na frente dele estava um homem doente. Ou seja, Jesus ao chegar não escolheu um lugar de honra, mas ele escolheu um dos últimos lugares. Porque como funcionava o sentar-se à mesa naquela época? Eles se assentavam como se fosse em um U, e a mesa era retangular no meio. E quem sentava à ponta aqui desse divã, era tipo um banco assim, quem se assentava à ponta era o anfitrião da festa. Quem se assentava à esquerda era a pessoa mais importante. À direita, o segundo mais importante. E assim ia até o final da mesa. Mas Jesus senta à frente de uma pessoa doente. E uma pessoa doente perde a credibilidade. Porque se ela está doente, significa que Deus não está com ela num ambiente religioso. Significa que se você está passando por algo ruim, significa que você deu uma brecha ou algo de mal você fez para que você esteja sendo punido assim. E naquele ambiente, então, Jesus se assenta num dos últimos lugares, dos lugares menos importantes. E ele começa a falar, e nós percebemos algumas características do porquê afirmar que ele não estava num lugar importante. Porque ele se assentou diante de um homem enfermo, que estava doente. E as pessoas, quando ele fez uma pergunta, não sabiam responder. Nós encontramos em outras narrativas bíblicas, fariseus e mestres da lei questionando Jesus. Senhor, é permitido curar no sábado? Senhor, o que você diz a respeito do trabalho do sábado? Senhor, ou seja, as pessoas importantes do meio religioso, eles queriam ter uma resposta, eles tentavam responder Jesus. Mas quando Jesus fez uma pergunta e disse, é permitido curar no sábado, sim ou não? As pessoas que estavam à sua volta não ousaram responder. Ou seja, eram pessoas menos importantes. Elas não queriam confusão, elas não iam saber entrar nesse tipo de discussão. De repente Jesus pergunta, se caísse um filho seu ou um boi seu num buraco, você não tiraria no sábado? Eles também não respondem nada. Ou seja, isso são características, mostra que Jesus estava num lugar que não merecia tanta honra assim naquele banquete. Jesus ele vai direto a um lugar de menos honra, onde as pessoas que não eram tão importantes no convívio se assentavam. Jesus inclusive cura aquele homem e manda ele embora. Olha, você não precisa ficar aqui, você não precisa desse tipo de ambiente. Saia dessa loucura, saia daqui. Jesus então ele faz algumas coisas, ele questiona os princípios, ele questiona os valores daquele sistema religioso. Mas Jesus também cura um homem. Jesus também
cura um homem. Ele pega aquele que estava lá sentado no lugar de menor honra e traz salvação, traz solução, traz bênção para a vida daquele homem. Isso nos ensina uma coisa, que soluções sobrenaturais não são executadas na nossa capacidade. Soluções sobrenaturais não acontecem por causa das nossas credenciais, por causa do quanto somos santos, do quanto merecemos, do quanto somos bonzinhos. Não é baseado nas nossas obras. As soluções sobrenaturais, as credenciais daqueles que estavam assentados nas melhores posições da mesa, não curaram aquele homem. As credenciais, a capacidade, as habilidades daqueles que estavam assentados na parte mais importante da mesa, só trouxeram rejeição àquele que eles pensavam não ter solução. Mas Jesus se faz pequeno, se assenta de frente daquele homem, e naquele lugar Jesus opera milagres. Ou seja, não são as nossas capacidades que trazem o sobrenatural para a terra, mas é a nossa humildade. Não é o quanto eu quero ser usado, é o quanto eu me rendo para ser usado. Jesus não estava falando, Deus, você pode me usar para curar alguém, porque eu sou isso, isso, isso e aquilo. Ele estava falando, Deus, da minha capacidade eu não tenho nada, mas eu estou aqui e o Senhor pode me usar. Ele se colocou em um lugar de humildade. E de repente ele tinha curado alguém, uma solução sobrenatural havia ocorrido através da vida de Jesus. E agora toda a mesa estava dando atenção a ele. Todos queriam saber agora quem é esse homem que está assentado lá no fundo e coisas sobrenaturais estão acontecendo através da vida dele. Quem é esse homem que chega? Nós queremos conhecer a sua vida, porque todos tinham os olhos atentos nele, mas ele se assenta no pior lugar da mesa. Quem é esse? O que ele está fazendo? Por que ele vive assim? E Jesus então traz uma parábola. A parábola do casamento, do lugar de honra, e ele diz, aquele que quer ser exaltado será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Jesus nos ensina que não devemos confiar nas nossas habilidades. Jesus nos ensina que o que vai nos exaltar durante esse ano de 2022 não são as nossas capacidades de fazer acontecer. Jesus nos ensina que somos exaltados, somos reconhecidos quando nós somos humildes, nós nos humilhamos e permitimos que Deus flua através das nossas vidas. As soluções sobrenaturais que você precisa não vêm da sua capacidade, mas vêm da capacidade de Deus através da sua vida. Queridos, é um pensamento muito simples, mas isso transforma as nossas vidas. Gálatas 6,14 diz o seguinte, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Quanto a mim, que eu jamais me glorie nas coisas que eu posso fazer, nas minhas obras, na força do meu braço, a não ser, mas existe um lugar onde eu posso me gloriar. Eu posso me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que eu não me glorie nas minhas obras, mas que eu possa me gloriar na obra de Jesus. Que eu não dependa da minha capacidade, mas que eu possa depender da capacidade de Jesus. Que eu não me sinta orgulhoso, que eu não me sinta satisfeito pelas minhas realizações, mas que eu possa receber as realizações e a satisfação da obra de Jesus. Não procure os melhores lugares. Se assente no lugar de menor honra. É no mínimo um conselho muito sábio, né? Porque quem está no fundo do poço não tem outro lugar para ir, a não ser para cima. Quem está no pior lugar não tem para onde ir, a não ser para a honra. A não ser para um lugar de exaltação, de honra. A honra, então, é quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, e essa poderosa mão de Deus pode fluir através de nós, trazer soluções sobrenaturais, e aqui agora, os resultados, a exaltação, a honra, é também colocada sobre aquele que foi usado por Deus. Honra sobrenatural. Não vem da nossa capacidade, vem do reconhecermos que é Deus através de nós.
vem de nos humilharmos, vem de não confiarmos em nós mesmos, mas vem de confiarmos única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo. Eu e você precisamos aprender isso. Nós podemos começar o ano de uma forma diferente. Todos os anos nós colocamos metas, nós colocamos projetos, colocamos desejos, nós colocamos sonhos, nós colocamos o que você quiser chamar. Você faz uma listinha e você começa a pensar como é que eu vou conquistar tudo isso. Eu quero dizer que se você se humilhar diante da conquista, da perfeição da obra de Jesus Cristo, você pode usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você. Não baseie-se na sua obra. Não olhe para as suas credenciais. Não brigue pelos lugares de honra. Permita que Cristo Jesus se manifeste através da sua vida. Usufrua da obra consumada e perfeita de Jesus Cristo. Procure o lugar de menor honra, de menor importância. E ali o sobrenatural vai se manifestar através da sua vida. Jesus entrega mais uma lição preciosa nesse texto. A continuação do texto nos ensina o seguinte: ela nos ensina não só como nos vemos, mas também sobre como vemos o próximo. Em Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14, diz assim: então Jesus disse ao que o tinha convidado. Agora, nós conseguimos perceber que Jesus já não estava mais assentado em um lugar de desonra, num lugar menos importante. Agora ele estava do lado daquele que o havia convidado. Agora ele vira para conversar com aquele que o havia convidado. O responsável pela festa sentava na ponta da mesa. E agora Jesus pode virar para ele e conversar. Ou seja, aquilo que Jesus havia contado na parábola estava acontecendo ali ao vivo. Ele havia se assentado no pior lugar. Uma solução sobrenatural, algo sobrenatural havia acontecido na vida dele. E aquele que se fez humilde, aquele que se humilhou, foi exaltado e agora estava do lado daquele que o convidou. E agora ele vira para aquele que o convidou e diz: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aqui ele está nos ensinando que, se nós fizermos algo para que, quando nós queremos a glória, nós fazemos algo apenas para aquelas pessoas que podem nos retribuir. Você vai em algum lugar e você vai direto na pessoa mais rica daquele lugar. Por quê? Talvez sobre um pouco do dinheiro dela para mim. Você entra no lugar e você vai na pessoa que tem mais influência naquele lugar. Por quê? Porque talvez eu seja reconhecido junto com ela. E ali então eles dão banquetes para pessoas que possam retribuir o favor. Mas Jesus está dizendo: não olhe, não rotule pessoas pelas suas credenciais. Não rotule pessoas pelas suas habilidades. Não rotule pessoas pelas habilidades naturais. Esteja disposto a estar com qualquer pessoa. Traga aqueles que não podem te retribuir. Fale com aqueles que não podem te ajudar. Porque assim você estará não apenas buscando bênçãos, mas você estará abençoando. Se fazemos para a nossa glória, queremos a recompensa. Por isso favorecemos quem tem mais credenciais para ocupar o lugar de honra. Assim ela pode me retribuir. Mas se oferecemos a quem não tem credenciais, podemos dizer que estamos revelando Deus, abençoando como Ele abençoa, sem querer nada em troca. Queridos, pensar assim a respeito das pessoas vai mudar a forma como você se relaciona. Vai mudar os seus relacionamentos. Você nunca vai se aproximar de alguém para ser abençoado. Você nunca vai se aproximar de alguém como um sanguessuga.
Porque você não está indo àquela pessoa que parece ter algumas habilidades para extrair algo dela. Você vai até as pessoas para abençoá-las. Você vai até as pessoas para servi-las. Então, existem dois ensinamentos muito fortes aqui. E os dois estão baseados no não confie nas habilidades, não confie na força do seu próprio braço, não confie nas credenciais das pessoas. Confie em Jesus. Dependa de Jesus. Aonde acontece o sobrenatural de Deus? Na posição de humildade. Aonde não existe nada mais além dele. Não existe capacidade nenhuma além da capacidade dele. Não existe vida nenhuma a não ser a vida dele. E nós percebemos que ele nos ensina também a nos relacionarmos com as pessoas. Durante esse ano, não ache que fulano ou ciclano, ou aquele que pode trazer dinheiro, ou aquele que tem alguma influência, ou aquele que tem alguma voz, ou aquele que está no governo, ou aquele que está não sei o quê. Não acredite que essas pessoas podem trazer a verdadeira recompensa a você. Se aproxime de todos, não para receber bênçãos. Se aproxime das pessoas para abençoar as pessoas. Isso vai mudar toda a trajetória da sua vida. Isso vai mudar toda a trajetória do seu ano. São essas atitudes que Jesus nos ensina para vivermos aquilo que Ele sonhou para nós, para usufruirmos daquilo que Ele sonhou para nós. Humildade. Humildade, porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que não confia nos seus próprios esforços, no seu próprio braço, esse será exaltado pela capacidade de Deus fluindo na vida dele. O próximo não é uma oportunidade para você ser abençoado, mas é uma oportunidade de abençoar. É por isso que eu quero concluir lendo o texto de Filipenses 3, do 4 ao 11, que diz assim, o apóstolo Paulo está nos ensinando algo. Ele diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, embora eu mesmo tivesse razões para confiar nas minhas credenciais, nas minhas obras, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele está falando das credenciais, ele está falando, eu sou o melhor, eu mereço lugar de honra em todos os banquetes. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Algumas versões diz, passei a considerar como esterco, por causa de Cristo. As minhas credenciais que tanto me traziam, me davam importância, me davam valor, tudo isso eu comecei a considerar esterco. Porque eu conhecia um valor muito maior, porque eu conhecia algo que de fato pode me exaltar, algo que sobrenaturalmente pode me trazer honra, pode me trazer dignidade. Eu considero todas as minhas credenciais como perda diante de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Considero tudo, eu não considero só as minhas habilidades uma perda, mas as coisas deste mundo não me trazem nada. Eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que eu quero é Cristo, aonde eu quero estar é Cristo, eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Queridos, Paulo está nos dando a mesma lição que Cristo Jesus. Mas Paulo fala, ele coloca aonde nós devemos apoiar a nossa dependência. Jesus estava falando, não confie em si mesmo.
Mas Paulo está falando agora aonde nós devemos confiar, ou melhor, em quem nós devemos confiar. Ele fala, eu tenho as credenciais, eu tenho as habilidades, eu tenho razões suficientes para me considerar importante. Mas eu considero tudo isso como perda. Eu considero as coisas e as retribuições, as recompensas que esse mundo e os ricos desse mundo e as coisas desse mundo possam me dar como perda, comparado ao conhecimento do valor de Cristo Jesus. Eu quero ser encontrado nele, eu quero ser achado em Cristo, eu quero ser reconhecido porque eu estou em Cristo, eu quero ser honrado de maneira sobrenatural, ou seja, a honra não é para mim, a honra é porque eu estou nele, porque eu sou achado nele, eu estou em Cristo, eu fui encontrado nele, quem me honra é ele, quem me exalta é ele, quem me coloca em altas posições é ele. Eu não quero nada, só ser achado nele. Eu não vou depender esse ano das minhas habilidades, eu não vou depender esse ano do meu braço, eu não vou depender esse ano do meu network, eu não vou depender nesse ano das amizades que eu tenho, eu vou depender de uma única coisa: Cristo. Eu quero ser encontrado nele, que nesse ano nós não passemos o ano, que a gente não passe o ano todo buscando os lugares de honra, mas que a gente possa ser encontrado nos lugares mais humildes, nos lugares de menor importância, numa posição de coração de que as coisas deste mundo não fazem quem eu sou, mas o amor de Cristo Jesus faz quem eu sou, que possamos ser encontrados nele, que possamos ser encontrados crucificados com ele. Não busquemos lugares de honra, nós possamos fornecê-los a quem não tem, que nesse ano possamos depender apenas de Cristo Jesus. Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo, ser encontrado nele, depender da obra dele, que esse ano não seja marcado pela glória das nossas habilidades, mas pelo quanto nos entregamos, nos rendemos ao amor de Deus através da obra de Jesus Cristo. Que esse ano não seja marcado pelo quanto eu acho que sou capaz, ou pelo quanto eu acho que as minhas habilidades vão me levar longe, mas que esse ano seja marcado pelo quanto nós nos rendemos à obra perfeita de Cristo Jesus. Que não seja marcado pelo quanto dependemos do nosso braço, mas seja marcado pelo quanto dependemos de Cristo Jesus. Porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado.